Oi, oi, boa noite. Esperar uns minutinhos, pessoal chegando. Olá, a Ana já chegou, Rodrigo. Oi, Andréia. Oi, Camila. Que alegria ter vocês aqui. Mais uma live. Deixa eu chamar a Ana aqui. Ana, eu acho que tu precisa solicitar, né? Para que eu te aceite aqui. Ainda bem que deu certo. Aqui em Santa Catarina, na segunda-feira, na noite de segunda para terça, a gente teve muito vento. A internet estava oscilando um pouquinho, mas deu certo. Oi, Ana. Oi, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Me vendo? Ouvindo bem? Vendo também? Como é que vocês estão? Me vendo, me ouvindo? Como estamos? Lindíssima. O Ai, pessoal está nos ouvindo bem? Coisa vão avisando. oi, oi. Tá tudo certo, né, pessoal? Então tá bom. Então, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Tá cortando a parte de cima da minha cabeça? Eita, mas eu sou pequena, Rodrigo. Eu caibo dentro do celular. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, então. Vamos ver se melhora. Melhorou? E agora? Acho que ficou mais para cima, para mim. No Agora meu eu só vídeo vejo aparece, daqui para baixo. no meu vídeo aparece nós duas, tipo, inteira, assim, de tora, Ele de engana, né? levanta. Tá bom, levanto. Deixa, deixa eu pegar mais um livro, peraí. E agora? Peraí. Melhorou? Cresci? Para mim, sim. Aí eu, Camila e Rodrigo avisam. Então tá, gente. Agora podemos ir? Boa noite a todos. Ah, agora sim, tá bom. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. É uma honra realmente e uma felicidade muito grande para o Colibri ter aqui a Ana Paula Zata, educadora, porque tu realmente é inspiração pelo modo que tu traz a educação, pelo modo que tu olha para as crianças, o modo que tu não só para as crianças, mas para os adultos também. Quem já fez alguma vivência contigo, com certeza, fecha o olho, fala o teu nome e lembra dessa tua risada gostosa, do teu carisma, dessa tua paixão que tu passa pela educação, pelo respeito, né, pela educação. Então, para a gente é sim um dia bem, como a Camila está falando, bem esperado mesmo, porque a gente é uma forma até de valorização, né, da nossa área, ter pessoas assim ao nosso redor e nos inspirar. Né? Então, Colibri, nessa campanha de abordagens que nos inspira, já conversou com bastante gente nesses últimos meses, né? E pessoas assim inspiradoras como você, a gente gosta mesmo de ter pertinho e a gente aprende muito em cada vídeo teu, em cada aula que a gente faz contigo, em cada, antes pandemia, vivência, né? Então, ter você aqui hoje para a gente falar sobre a importância da primeira infância na vida das pessoas, espero assim que o pessoal aproveite mesmo, assim, que é muito bom, tá? Ai, Fica à gratidão. vontade. Eu agradeço imensamente o carinho. Falei que eu recebi muito amor aí nessa divulgação também dessa live. Me senti bem cheia de amor por de vocês. E é isso, então. Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece. Eu sou educadora já fazem algum tempo aí, mais de 10 anos, né? E dentro dessa linha
mais livre, viva, né, e consciente, estou há 5 anos, né? Então, para mim, a educação ela é a forma que a gente vive, né? Então, é criar esse link mesmo, né, dessa separação que a gente criou, né? A gente se separou, né? Em tabelinhas, em caixinhas, né? Eu brinco que eu tenho as minhas caixas, mas elas estão com a aba aberta, então elas vão permeando. E olhar para a vida como educação, né? Eu acho que tenho certeza que esse momento nos possibilita isso, né? Possibilita que a gente veja que separar as coisas não funciona e a gente só gera mais sofrimento, né? E eu deixei aí o tema por conta de vocês, né? Para a escolha, e acho que é um tema muito importante da gente estar olhando, né? Sempre, né? E olhando também para nós e olhando para como a gente vai se relacionando aí com essa primeira infância, né? Cheia também de tabu, cheia de outras coisas ali, como tudo, né? Todas as fases do desenvolvimento a gente foi criando algumas coisas além aí, né? Uhum. Ai, quanta gente linda aqui. Né? Eu tô vendo o coração subir, gente. Tá? Assim, ó, vocês vão me desculpar, mas o sorriso vai ficar assim de orelha a orelha, mesmo que a gente estiver falando de um assunto não tão bom, porque é a realização de um sonho, realmente, para quem busca um transformar na educação, para quem busca um aprimoramento, é um sonho realmente tu viver isso aqui. E eu, Colibri, a gente está vivendo isso agora e acreditar. Se você acredita, se você olha para as suas crianças com esperança, com amor e não colocando nelas o peso de que elas vão ter que resolver esse mundão, tu consegue transformar. Então, é esse olhar para o adulto, né? Então, gratidão, né? E falar sobre a primeira infância... Peraí, tem uma pergunta. Camila, eu acho que não. Eu acho que só para Insta Pago consegue fixar o comentário. Não sei, amiga. Eu não sei também. Vamos aprender para a próxima, isso aí, valeu. E falar dessa primeira infância, quando tu traz, assim, muito tabu, né? Porque a gente acaba, né, durante os modelos de educação que a gente veio vivendo, foram se inventando várias caixas e colocando cada época dentro de uma caixa. Então, agora a gente tem aí um misto de gerações que foram ensinadas e doutrinadas nessas caixas, que estão agora nesse sentir e despertando para que, peraí, não faz muito sentido. Muitas coisas fazem sentido, a gente tem que honrar e agradecer esses ensinamentos, mas trazer com uma visão de aprimoramento, né? E trazer essa visão de que a primeira infância, ela é sim fundamental, a importância, mas não ficar só nisso, né? É importante porque a sociedade inteira sabe que é importante o olhar, a educação, os estímulos e tudo mais na primeira infância, mas por quê? O que acontece neurologicamente lá no cérebro da criança por ser tão importante? O que os pais precisam estar alertas para observar nos seus filhos e na escola, né? Então, fazer esse bate-papo aqui hoje sobre isso. Então, vocês que estão chegando agora, ou quem já estava aí, a gente está falando sobre a importância da primeira infância na vida, né? Na vida como um todo, porque quando a gente fala em ser integral é tudo, né? Então, fiquem à vontade para deixar perguntas. Se não der tempo de responder hoje, a gente entra em contato com vocês, tá? Então, vamos lá. Beleza. Eu vou abrindo e aí a gente vai construindo junto e você vai me perguntando, sabe? Que eu começo a falar e não paro mais. Vamos lá. É igual a introdução. Por favor, façam perguntas, porque a gente fala muito. Total. Abrindo um pouco dentro disso que você começou, né, neurologicamente, uma coisa que, até aproveitar essa oportunidade que a gente vai estar falando, né, de cérebro, né, por um cuidado que eu tô tendo ultimamente de observar mesmo quanto a parte da neurociência, ela vem para a educação muito barateada. Eu tenho especialização em neuro, e eu trabalhei um tempo também em clínica com retirada de medicação de criança, né? Daí com um médico junto. E eu vejo hoje, eu começo a olhar claro, a gente está se interessando por esse mundo dentro da educação e é muito importante que a gente faça esse link, mas sempre com muito cuidado, porque eu estou vendo esses links sendo feitos barateado. Então, com as informações equivocadas, uma informação... Então, eu vejo que é um
portal aí para a gente expandir e pesquisar e buscar muito na área até da medicina, sabe? Nesse primeiro movimento. Para a gente entender e aí a gente conseguir olhar para o que estava aparecendo para a gente. Mas, enfim, só queria aproveitar essa oportunidade com esse cuidado aí do que está vindo, né? Da mercantilização de mais uma fase da educação, né? Sim. É equilíbrio. A gente transforma em outra caixa. Né? Já bom nisso. Mas, enfim. Então, neurologicamente, né, a gente nasce até cinco vezes com mais neurônios, né? Então, tem toda essa questão que é natural. A gente nasce com mais neurônios, a gente vai perdendo durante a vida, naturalmente. E alguns hábitos nossos vão fazendo a gente perder eles mais rápido também, né? Então, a plasticidade, ela é maior na infância. Então, a gente olha para a criança, ela tá ali. Olhando neurologicamente, ela tá ali para o mundo, né? Com muita possibilidade, essa questão da plasticidade, de se adaptar, né? Ela é muito adaptável, né? Eu até vi esses dias uma frase, assim, né? Que a alfabetização, ela não é natural, né? Que a gente fala, é natural. Tem várias coisas que colocou como natural, mas, na verdade, ela é social. Naturalmente, a gente não sai escrevendo e lendo. O mundo nos rodeia e, sim, a gente vai se interessando pela leitura, pela escrita, né? Então, o natural é quando ele tem aquele clique. Tipo, chegou o terceiro bimestre, ele teve o clique para escrever. Não, né? Aconteceu alguma coisa ali, sim, socialmente, que fez com que ele se apropriasse daquilo. Sim. Então, acho que esse primeiro olhar de como a gente se relaciona com as crianças, né? Como elas estão socialmente envolvidas nisso, como a gente olha para tudo isso, né? E aí entra muito, né, desse olhar da comparação, né? A chave que eu vejo para a mudança de um olhar em particular, individualizado, é a gente começar de verdade olhar para a criança com a particularidade que ela tem. Né? Porque a comparação, ela faz parte. A gente aprendeu comparando as coisas, né? Vários exercícios nossos durante a vida são comparativos, né? Então, a gente faz essa análise o tempo todo, né? A gente compara as coisas. Então, olhar para... Quanto mais a gente puder olhar para... E aí, sim, a partir daí a gente vai conseguindo ver o que precisa, o que pode ser colocado... Né, dentro desse processo, mas de um olhar muito particular, né? Porque se as famílias falando, eu sabia que o que eu estava fazendo não tava correndo no fluxo, não fazia sentido para mim, mas alguém me disse, então eu faço, né? Eu vejo que essa é a maior, a gente sabe, quando a gente está conectado com essa criança. Não estou falando aqui que não é importante a gente estudar, olhar, experimentar, né? Mas é primeiro o quê, né? Eu sempre costumo dizer, né? A gente está se relacionando a partir do quê? A Ana está conversando com a Bianca a partir do quê? A partir da Ana, a partir da formação, da experiência, das dores, dos amores, e a Bianca está lá no fundo, como é que eu acesso ela, né? Então, é um grande exercício da gente limpar mesmo. O que é meu, o que é teu, que pergunta aqui, como ela chega para mim, como que eu lido com isso, né? Então, isso com as crianças é muito, né? Quem tá com os pequenos em casa tem essa experiência aí 24 horas, né? Agora. Desse lugar de como que você reage sobre as demandas da criança, como isso vem pra gente. Porque não tem como a gente falar de primeira infância sem falar da gente, né? Com certeza. Como foi a nossa realidade, a nossa primeira infância, como a gente se relaciona a partir disso, né? Porque esse olhar desperto do adulto que está em busca de fazer algo diferente para a primeira infância do seu filho, ou dos seus alunos, ou das crianças que tem ao seu redor, já vem de algo que, peraí, rolou alguma coisa na minha primeira infância que não foi tão legal assim, ou que agora eu tô frustrada, ou eu não estou sabendo resolver algumas coisas, ou eu só consigo fazer as coisas se alguém me pede, me manda, ou eu fico sob pressão, eu consigo resolver. Aí vem o despertar desse adulto para observar essa criança. E esse observar que tu traz da criança para sentir qual é a potência dela, para sentir qual é a dela, né? O que ela quer e quais são os estímulos que ela mais prefere, precisa ser um olhar muito neutro, né? Desse adulto que está ali.
Sim. Porque senão ele não é um olhar neutro, ele é só mais um olhar, né? Sim. E, e aí a gente vai para. Até eu vi aqui, né, que alguém perguntou que quando inicia, né, a primeira infância e tal. Até que idade vai? Aí tem várias teorias, aí vocês podem pesquisar e olhar. Eu sou uma radical, né, gente? Para mim, é esse olhar do, né, até os 7 anos, até a gente tem, né, os ateliês, né, e a criança passa quando ela está pronta. Não existe um 0 a 7 anos para mim. Existe quais foram as realidades. Até neurologicamente a gente fala isso, né? Dentro a idade, né, não representa a idade cerebral, né? Porque muitas vezes a experiência que essa criança teve, esse nulo às vezes que ela teve de só repetição, ela não vai para outros lugares de sinapses, né? Então é Uhum. muito delicado, mas aí isso é cada, né? Não sou a pessoa ideal para isso, porque eu sou um pouco radical em relação a idades, assim. Porque eu acho que aí tá também outra chave, porque aí a gente coloca de tal a tal idade precisa acontecer tal coisa, né? Uhum. Aí Acaba eu vejo a gente caindo aí na educação infantil em vários padrões, né? Aí que seria uma idade que a gente poderia experimentar mais, né? Eu hoje, né? Hoje eu iria para um lugar da gente sair da idade, sair desse lugar, sabe? Uhum. Experimentar, brincar mesmo, faço isso de propósito, né? Tem sim uma primeira infância, tem sim, mas vamos quebrar ela agora aqui. Vamos E olhar assim, para esse. Pode falar. quando a gente traz idade, a idade já é uma contagem que já vem a partir de um padrão. Então, se você coloca, de 0 a 2 anos, a criança apresenta isso, isso, isso. Tem movimentos motores, tem movimentos de descobertas que são, entre aspas, padrão do ser humano realizar, mas que não é uma caixa que, chegou 2 anos, ele tem que fazer. Esse olhar de observador, de não, chegou, ele tem que fazer tal e tal ação, né? Porque senão você acaba saindo desse olhar de realmente valorizar as peculiaridades de cada ser e colocando ele dentro de uma caixa de novo, né? Então, o simples fato da idade já é uma caixa, né? Sim. Que a gente vai para essa questão de desenvolvimento saudável, né? Quando a gente coloca um ambiente que é propício, né? Que ele é rico, que ele dá acesso, né? Um material é o grande professor, né? Dessa criança e você tá ali como suporte para ela. Não sei o que mais a gente precisa. E esse suporte é sentir necessidade. Precisou, teve interesse em alguma coisa que esse ambiente não favorece, a gente vai enriquecendo, vai Uhum. colocando, mas é muito mais esse lugar de. Eu venho acompanhando, né, o processo de aprendizado das crianças de maneira livre, e é muito incrível, né? Eu sou guardiana AINE, né? A gente recebe crianças de 3 até 14 anos. E nessa primeira ali, até que eles ficam mais no ateliê, esse ateliê que é mais experimentação, é um processo muito de repetição. Então ele começa a brincar com a casinha, o cara vai lá, casinha, 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 até viver o processo. Cama elástica, cama elástica, cama elástica, cama elástica. Começa a escrever, 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 escrever. Então vai para esse lugar, quando você deixa, é incrível ver esse processo. E se a gente for observar as crianças em casa, sem um direcionamento, sem a gente levar ela para algum lugar, né? Elas têm muito esse hábito de se especializar. Elas vão e vai. Até que sente necessidade de ir para outro lugar, né? Então, essa repetição, ela meio que é natural nossa. A gente vai repetindo até ficar especialista naquilo. E o especialista meu é um, o teu é outro. Então, a gente vai experimentando esse lugar. Que eu recebo muito essa pergunta, Ana, mas se vocês deixarem, ela vai ficar fazendo só isso para sempre. Eu falei, tá, vamos lá. Deixa ela fazer isso até que ela precisa. Não, mas olha tudo que tem aqui, ela precisa experimentar tudo. Precisa experimentar tudo? Né? Quem aqui passou por todas aquelas disciplinas, todas as matérias, tudo aquilo que a gente acessou e se especializou em tudo? Lembra de tudo. Tem Né? acesso a tudo. Gostava de tudo, né? Que isso não significa que a criança só vai fazer coisas que ela gosta, né? Que também é outra coisa, né? Quando a gente fala disso, mas vai ter coisas que ela não vai gostar de fazer. Sim, ela não gosta de guardar, não gosta de limpar, às vezes vai guardar, vai limpar, mas tem sentido naquilo que ela tá fazendo, não é algo totalmente desconectado que alguém chegou para ela, né? Então vai Uhum. poder experimentar, né? E respeitar essa criança pela vontade dela, né?
Tipo, eu não tô com vontade de lavar louça, mas minha obrigação seria lavar louça, tá? Eu sei disso, em algum momento eu vou ter que lavar louça. Ah, esse exemplo que tu trouxe, a criança tá ali, ela olha a família, o adulto olha tudo isso que ela tem para aproveitar e ela tá ali, vamos supor, escrevendo. E ela quer ficar ali escrevendo, para ela tá bom aquilo ali, ela não quer fazer as outras coisas agora, né? E neurologicamente, eu não me recordo agora, talvez tu possa me ajudar, tem não é um nome específico, acho que seria um nome específico para essa repetição que a criança faz, não tem? Seria ali o caminho da sinapse, as fontes neurológicas, que ela quer ficar repetindo. Né, que a gente vai fazendo. Sim. É meio inato, né? Alguém falou aqui, estamos na fase do dinossauro, dinossauro, dinossauro. E é isso, né? E aí você pergunta, e é incrível, você pergunta para a criança sobre coisas que fazem, né? Que ela tá na realidade dela, sabe? Um amplo ali, né? E vai abrindo espaço. E aí você tem espaço para fazer e pesquisar o que te interessa, né? E tem alguém te dando suporte se precisa, sem julgamento daquilo que você está fazendo, né? Porque aí é outra história, né? A gente até hoje é julgado pelas escolhas que a gente tem, né? Tava aí fazendo um experimento, né, com as... Travou para vocês aí? Agora não. Certo. Agora travou. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Só a Ana travou, será? Eu vi que chegou bastante pessoal agora. Sejam todos bem-vindos. A gente está falando sobre a importância da primeira infância na vida. Está recebendo hoje a Ana Paula Zata, educadora, e também é uma inspiração para o colibri. Ela acabou de cair. Daqui a pouco volta. Vamos lá. Já está voltando aqui com a Ana. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, tá? Perguntas bem básicas, assim, ó, do que vocês estão vivendo no dia a dia, tá? A gente está aqui para falar sobre isso também. Como preparar esse espaço em casa agora também, na pandemia. Como você pode observar o seu filho ou os seus alunos futuramente, né? Para ver essa questão dessa potência, né, da criança que vive, né? Vamos ver se ela vai entrar novamente. Ana? Agora sim, vai dar certo. Acho que os ventos também foram fortes lá no Rio Grande. Troquei aqui minha conexão. Legal. Agora voltou. E eu fiquei aqui falando, achei que era você que tinha travado, fiquei aqui, oi, gente. Não, mas estava eu. Mas, depois da gravação a gente vê como é que fica. Sim. A gente estava falando dessa questão da avaliação, né? Do que a gente está acessando, se isso é bom ou não é bom. E aí eu ia compartilhar que eu estou nesse experimento aí das tintas naturais, né? E estou criando um e-book também. E é uma coisa que tem me encantado, porque tem me criado vários insights com as crianças, olhando para esse processo de como cada um é único e como a gente industrializou até as cores, né? Então, todo esse processo. E quando eu iniciei esses experimentos, tinha uma voz minha e falava assim: você vai ficar fazendo tinta natural, né? Vai fazer algum material, vai criar alguma coisa, vai fazer alguma coisa útil. Tem tanto material de tinta natural por aí, o que você está fazendo, né? E aí eu vou falando com as minhas vozes, né? Eu vou lidando com elas ali. E o quanto isso vem da nossa infância e o quanto a gente coloca esse bando de coisa nas nossas crianças, né? Mas você vai ficar pintando? Não quer que eu te ensine alguma coisa? Ah, mas não sei o que é mais importante, né? E às vezes a gente não precisa falar nada, o nosso olhar fala, né? A gente julga, avalia, seleciona. Então eu vejo que se a gente pudesse limpar esses padrões aí do processo, a gente sabe o quanto a gente carrega coisas que precisa ser, né, limpas, né, e tiradas desse nosso processo, que a gente faz vários caminhos de cura para isso. Então, se a gente pudesse colocar o menos, né, possível dentro disso,
seria ótimo, né? E claro, para isso a gente precisa também para fazer as pazes, né? Com essas vozes que vêm, né? As vozes que vêm pra gente e dizer sim, você tá achando, sim, Ana Paula, você acha que não é importante, mas tem alguma coisa aqui que é importante para mim, e vou por ali. Mas aí a gente adulto, né? Tem um centro aí. Agora a Tem. criança não, a criança tem essa segurança em você. E aí, você tá gostando? Porque às vezes eu vejo que a criança busca aprovação, a gente busca aprovação, eu vejo isso sendo visto muitas vezes como algo ruim, né? Não, a gente é um ser social. Eu espero saber como que tá aqui, como é que tá o pessoal que tá aqui com a gente. Tá satisfeito, não tá satisfeito? Isso faz com que eu fique mais tranquilo e possa ir falando. Opa, vejo que eu preciso ir para outro caminho. Faz parte da gente. A criança sim precisa desse reconhecimento, que não tem a ver com aprovação, né? Ser aprovada por mim. Quem sou eu para te aprovar? Eu vejo muito isso, né? A gente se coloca num lugar enquanto adulto de Deus, né? Aprova que tá certo, errado e diz o caminho ainda que tem que seguir. Então, O acho que dono é da descer um verdade, né? pouquinho desse pedestal, né? Uhum. Quando tu traz ali, né, a gente tem que descer do pedestal e olhar para essa criança. Tu pode trazer talvez um exemplo, porque eu sei que tem bastante famílias aqui que estão com 2, 3 filhos em casa. Eu tenho que deixar um ambiente, várias vezes a gente já falou sobre isso aqui, né? Deixar um ambiente preparado, deixar um ambiente que a criança possa se descobrir, se perceber e se também desafiar, né? Então, esse adulto precisa, com esse olhar observador, ser mais ou menos um samambaia ali, analisando, mas ele que prepara o ambiente, né? Talvez trazer algumas dicas, algumas coisas que a gente possa, na prática, tá, como eu olho a potência do meu filho? Como eu olho a potência né, do meu aluno? Sim. Essa questão do ambiente, a gente pode partir aí desse movimento que a criança está na casa. Ela é um morador dessa casa. Então, a gente pode olhar para a nossa casa e ver o quanto ela acolhe essa criança ou ela está contra essa criança. É uma casa que está onde você precisa dizer não o tempo inteiro, onde você precisa tomar cuidado onde a criança está acessando, às vezes quando são menores também, ou até quando são maiores, o que ela pode acessar. A Pia tem alguma coisa que ela pode alcançar nessa primeira infância, né, ainda pequenininha. Ela consegue fazer suas coisas sozinha, ela consegue limpar o que ela suja. Como tá? Acho que esse é o primeiro movimento, a gente parar e olhar nossa casa, né? A gente cria coloca uma sala que a gente gosta, um sofá que a gente gosta, decora da maneira que a gente gosta, e às vezes a gente esquece desse detalhe que tem um serzinho ali habitando essa casa. E não significa adaptar a casa ao gosto, né? O que a criança quer, porque às vezes o que ela quer também não é o que ela precisa, né? Muito importante a gente se conectar com isso, né? Então, olhar o que ela precisa, quais são as demandas dessa casa. E aí sim, né? Os brinquedos estão acessíveis ou estão numa caixa que ela precisa. A gente tem feito nesse tempo aqui, como a gente não está trabalhando presencialmente com as famílias, a gente tem feito esse atendimento de criar um ambiente em casa, né? Preparar esse ambiente em casa. E a maioria das casas que a gente está fazendo esse trabalho, as coisas estão dentro de um baú ou de uma caixa. Então a criança precisa ali, né? Uhum. E até uma das casas que a gente foi, ela tinha essas caixas de fruta, né? E os brinquedos ali, tinha várias caixas, era um ambiente bem, bem grande. E eu falei, vamos virar a caixa? E para a família, para a mãe, eu estava preparando com a mãe, não fazia muito sentido, né? E a gente virou e fez tudo prateleira, né? Ela falou, Ana, a fulana chegou aqui e falou, mãe, eu nem sabia mais que eu tinha esse brinquedo aqui, eu amo esse brinquedo. Porque o que precisa, né? É fácil pra gente ir lá na caixa, mexer com as nossas mãos, que são grandes, né? Agora, para criança, acessar a caixa, pegar o negócio, encontrar o brinquedo e já se perder no meio do caminho com outro brinquedo, e aí já vai para outra viagem, né? E nem lembra mais o que era o brinquedo que ia procurar, né? Porque é presença, é aqui e agora. Então, criar esse ambiente acessível. Eu falo prateleira, né? Coisas em acesso que a criança possa pegar e guardar também. Porque às vezes a gente fala, guarda, mas fica tudo bagunçado. Mas como que tá preparado, né? Tá num lugar onde joga e fica tudo ali dentro? Ou tem a gente tem as prateleiras, né, no nosso espaço. E tudo volta e fica no lugar. Claro, não vai ficar no lugar como você arrumaria,
né? Porque a gente também, às vezes, eu lembro de uma das crianças que falou pra mim, nossa, Ana, você é muito boa em arrumar. Eu não sou muito bom de arrumar. Eu falei, sabe quantos anos que eu tô arrumando isso aqui? Sabe quantos anos que eu aprendi a arrumar? Né? Né? E, Então é e esse pode falar. olhar, né? De se colocar na criança, de abaixar, literalmente, se ajoelha. Olha para tua casa, o que tá acesso? Para você tá tudo a teu acesso. A gente prepara para ficar ao nosso acesso. O que daria para colocar mais? O que ela pode ser mais protagonista? O que ela já pode se responsabilizar, né? Então é todo esse processo que a gente vai criando. E muitas coisas, a gente vai olhar para os brinquedos das crianças, a gente tem muita quantidade da mesma coisa, né? Eu tenho... Fazendo prateleiras em 3, 2, 1. Eu tenho as minhas irmãs gêmeas, né? E aí, lógico, né? 2 meninas, o que mais elas ganham é boneca. Boneca, 1000 bonecas, né? E a gente criou, o Rodrigo, a gente passou um tempo lá e aí criou ambiente para elas também. Então foi de tirar, às vezes a gente precisa tirar a quantidade de coisa. O quanto de material natural que a tua criança tem acesso, ou ela só tem acesso a plástico. Acho que vale a pena a gente pensar também qual que é a diversidade que tem ali. A gente não precisa de muito, né? A gente precisa de quantidades e diversidade, eu vejo assim, né? E trazendo ainda nessa questão da disponibilidade dos brinquedos, o que eu observei com a minha sobrinha é assim, ela é o meu... É a minha inspiração. Não gosto muito dessa palavra, mas ela é a minha inspiração, assim, na prática da educação consciente e viva, né? Depois a gente tem que só retomar quando a gente fala de educação livre, para a gente conceituar e explicar bem certinho para o pessoal não entender que é libertinagem, né? Isso é muito importante para a gente reforçar depois. Então, mas ela é a minha inspiração para trabalhar essa questão da educação livre e educação viva e consciente, né? Então, eu observei que ela, sendo uma menina muito ligada, assim, no movimento e na interação e tá sempre querendo fazer muitas coisas, eu me vejo muito nela, né? Porque um pouco eu sou assim também. E eu, então, observei que ela tinha muito brinquedo, mas muito brinquedo. Então, assim, as 3 prateleiras ali e com muita coisa. E a mãe vai lá e organiza tudo do jeitinho da mãe e a criança brinca. E na hora de guardar, ela não guarda. Por quê? Porque tem uma mãe que guarda. Então, a conversa lá na casa da minha sobrinha tá assim. Eu digo, irmã, né, daqui a pouco vai estar assistindo, não tô nem aí. Irmã, quem brincou? Quem brincou? Foi a Alice, não foi? Então, quem vai guardar? É simples, é combinar com essa criança, é deixar claro para ela. Mas é um deixar claro dizendo que ela é responsável por aquilo e tudo certo, ela não vai gostar. Mas a gente também não gosta de lavar a louça, tem que lavar, né? Então, aí conversando com ela e analisando a Alice, eu observei que ter muito e variado, às vezes para ela ficava muito cansativo. Que ela ficava frustrada e ela não sabia o que ela ia escolher para brincar, porque ela tinha muito. Então ela ficava desfocada, não interagia corretamente, né, entre aspas, naturalmente com aquilo que ela queria fazer, e acabava oscilando. Na hora ela tinha 50 brinquedos na sala e não estava nem aí, né? Sim. Então é perceber, eu percebi que essa semana a fulana está brincando muito de pintar. Então o que eu posso diversificar no material e nos brinquedos de pintura que ela já tem? Sim. Né? Guardar um pouco das coisas que ela menos usa, coloca para o sótão, depois reveza. Só que precisa desse olhar, precisa dessa atenção, dessa presença, né, do adulto ali. Sim. É isso que tu pontua do guardar, né? Eu gosto de fazer uma analogia, né, com a nossa vida mesmo. Então, eu sou um bebê, né? Eu vou comer aqui, eu sujei, eu vou voltar e vai estar limpo, né? Aí eu comecei a crescer um pouquinho mais, tenho 2, 3 anos. Eu sujei, voltei e tá limpo, né? Eu saio. Aí daqui a pouco eu já tenho 5, 6 anos, né? Eu comi, sujei, voltei e tá limpo. Daqui a pouco eu sou adulto, né? Eu comi, sujei, fiz maior bagunça, voltei e tá sujo. Quem que é o culpado disso aqui? Quem foi que não limpou? Né? E aí isso a gente pode ver para a nossa vida, o quanto a gente gosta de colocar a responsabilidade no outro, né? A culpa é da diretora, a culpa é do chefe, a culpa é do governo, a culpa é de...
de alguém, não que não tenham responsabilidade nenhuma desse setor, mas e aí, como que eu lido com a sujeira que está sendo feita, com a minha sujeira, né? Que aí entra muito nisso, né? E o pessoal pergunta muito, né, pra gente, mas se a criança não guarda, o que você vai fazer? Não guardou. Eu tive pouquíssimas relações assim, né? Da criança não guardar, porque tem uma clareza tão grande dentro de mim que é quem foi que brincou? Não fui eu, claramente. Então, quando eu trago, cara, precisa guardar. Mas agora eu quero ir na cama elástica. Você pode ir na cama elástica, mas primeiro a gente vai guardar. Mas agora dá vontade de ir no banheiro. E você percebe que não tá com vontade de ir no banheiro. Você tá com vontade, que nem não é negar. Você tá com vontade de ir no banheiro, você vai no banheiro, mas primeiro a gente vai guardar. E em casos, né, não guardou, né? Eu tive pouquíssimas experiências dessa. Então tá bom, Bianca, você não vai guardar. Você tá escolhendo não guardar. É isso? É isso. Então você vai perder o privilégio de usar esse brinquedo por um tempo, tá? Opa. Que não é castigo, sabe? É uma coisa que tem consequência direta. Se você não lavar a tua louça, não vai ter mais louça limpa, entendeu? Acabou. Alguma coisa vai ter que ser feita. Vai quebrar, vai jogar fora, vai jogar para outra, não sei. Mas vai ter que ser feita alguma coisa, né? Então vai indo criando esse lugar. O pessoal está falando, né, de guardar, né, de revezar esse brinquedo, e é importante mesmo. Até para criança, e criando essa relação do quanto existe ali. Porque eu vejo muito, quando a criança tem muito, muito brinquedo, que vai criando uma relação até de falta. Então, se sai uma caneta dali, ela tá perdendo alguma coisa, porque ela tá acostumada com muita quantidade. Então, isso começa a conectar com a perda. E aí a gente pode começar a fazer um esquema de vai entrar uma caneta, vai sair outra caneta. A gente não precisa de tanto. E o que a gente está plantando para as nossas crianças? Que elas precisam de um mundo de brinquedo para ser feliz. Que elas precisam de tudo que está em acesso dela para ser feliz, né? O simples, né? E o que a gente precisa olhar, principalmente nesse primeiro período da vida da criança, o que a gente está plantando. Porque às vezes a gente olha só com ação prática, né? Mas quer essa aqui, já tem a outra, mas não vou dar, é nova outra ainda, ou não vou comprar outra porque ela merece, né? E entra todos esses jogos que a gente vai fazendo. Mas o que eu estou plantando aqui? Qual que é a mensagem que eu estou deixando, né? Então, acho que isso é importante a gente abrir um pouquinho além do que a gente vai fazendo, sabe? E assim, essa questão que a gente está falando ainda do brinquedo, né? É ter muito brinquedo. Um exemplo, quando eu cheguei nessa conversa com a minha sobrinha, da quantidade de brinquedo que ela tem lá, então a gente fez uma seleção. A gente vai selecionar isso. O que você não usa mais, o que você acha que outra pessoa vai gostar de brincar, a gente vai doar. Beleza, então a gente vai doar. Isso aqui são brinquedos que que a mamãe, que a tia percebeu que você não está mais brincando tanto. Então esses a gente vai guardar. Um outro momento a gente pega de novo, né? E esses aqui você vai escolher que vão ficar à disposição para você usar quando você quiser. Você brinca e você guarda. Então selecionou ali a criança imaginou, né? 3 caixas, que uma ela vai dar para alguém brincar, que a pessoa vai gostar, e não é aquela assim de, eu não brinco mais, eu não quero mais, eu vou dar para outro. Não. Qual deles você acha que alguém vai ficar feliz brincando? Você tá confortável de dar para essa pessoa? Vamos dar. E essa aqui do meio é a caixa que a gente vai guardar no sótão. Vamos guardar esses aqui. E os outros ela vai brincar. Então faz com que a criança se sinta pertencida, se sinta valorizada no processo, e ela vai dar muito mais atenção, tanto para o adulto, quanto para o momento de brincar, quanto para o brincar. Porque em algum momento ela vai lembrar que tem brinquedo guardado lá, em algum momento ela vai lembrar que ela deu o brinquedo, em algum momento ela vai usar aquilo lá, né? Sim. Então isso é muito importante, ter essa consciência dessa ação e dessa reação, né? Sim. E isso é bom a gente olhar também quando isso é possível, né? E quando a criança tá ali, tem essa parceria, né? E eu vejo também um outro lugar que é esse cuidado, às vezes, com o espaço, que às vezes é tanto respeito para a criança que acaba sendo um desrespeito para o adulto. A gente precisa perceber isso, né? Com as minhas irmãs foi diferente. Foi 5 bonecas e as outras eu vou pegar. Porque não dava para fazer isso. Era impossível. Então a gente precisa ver como é essa criança, qual que é a realidade, né? Olhar bem para esse processo.
de como ela lida com a matéria, né? E até esses dias elas me ligaram e falaram, tal boneca que você que você escondeu. Eu falei, não, tá guardada lá no. Ah, tá guardada. Você já aquela mágoa, assim, a bruxa malvada veio aqui pegar minhas bonecas. Mas porque era um negócio surreal, assim. Né? E um desrespeito, porque era a casa inteira invadida pelo espaço delas. Então, é esse equilíbrio, né? A casa, ela contempla todo mundo da casa. Às vezes é o contrário, né? Eu falei, às vezes a criança não tem espaço na casa, às vezes é você que não tem espaço na tua casa. Então, como que tá isso, né? Como o teu espaço está sendo respeitado? Então, é esse equilíbrio nesse lugar que a gente tem, né? Porque senão a gente encontra esse desequilíbrio na relação, né? Fica Qualquer só relação. criança, fica só criança, criança, criança. Aí você tem criança sem limite, sem organização, porque ela tem tudo e pode fazer tudo, e você tá lá adulto frustrado porque não dou conta do meu filho, né? E é natural, né? A gente cair nesses lugares, né? Porque a nossa educação, ela foi muito ceifadora mesmo, né? Então a gente não tinha um espaço, a gente não experimentou, a maioria de nós, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de experimentar uma educação mais consciente na infância, né? Então a gente aprendeu ou ser ceifado ou ser largado. A gente também teve isso nas nossas gerações, né? Então, como que a gente vai aprendendo assim, né? Então, na relação com as crianças, a gente tende a cair de um desses lados. Faz parte também dessa nova. E eu vejo que quando a gente volta para essa linha, a gente volta também com ela mais firme. Faz parte, opa, percebi o que eu fiz aqui, né? Como que eu vou relacionar a partir disso. Então, esse olhar nosso, ele devia ser uma questão que a gente traz sempre, né? Como que eu estou me relacionando, né? Como está esse ambiente? Porque o espaço físico, até uma dessas casas que eu comentei que a gente está fazendo esse trabalho de criar um ambiente, a gente foi para trabalhar o ambiente, né? E abrir o processo para outras coisas, porque a matéria fala muito, né? Quando a gente não está bem, a gente não consegue organizar nossas coisas, as coisas ficam ali, fica a bagunça itinerante, né? Então vai de um Sai de um lugar para o armário, outro. sai de um armário e vai para o outro, né? Sai de cima da cama, vai para dentro do cesto. Então, a gente pode perceber também isso na nossa matéria, que não significa uma casa linda, organizada e bonitinha o tempo todo. Significa algo que você consiga fluir, algo que a criança consiga fluir, que está muito nessa questão da energia não estar espalhada, né? Então, você vai brincar de boneca, você guardou o carrinho, né? Ah, não, vou Uhum. brincar com a boneca e o carrinho, tá bom, né? Mas se ela tá tendo vida ou você tá com as coisas por aí, né? Quais são os combinados? E às vezes o combinado é antes de dormir que o tapete do brinquedo esteja guardado. Então cada casa vai encontrando essa maneira, né? Mas é ter um espaço rico para esse processo de desenvolvimento da criança, que vai se enriquecendo e a gente vai vendo pelo interesse dela também, né? O que é o interesse que pulsa nela, o que está gostando, né? Às vezes a gente tem muito isso enquanto educador, de trazer algo que eu super gostei, que eu acho que vai ser super legal, que eu boto lá na prateleira e. Não, porque eu quero brincar com o negócio, não é ninguém aqui. Né? Ou eu vou lá e pego alguma coisa e vejo que aquilo, uau, aquilo fez sentido. Então a gente enriquece. Que é também esse Uhum. nosso desprendimento com a matéria um pouco. Não é desvalorização, ela tem que estar a nosso serviço, não a gente a serviço dela, né? Como que a gente está se relacionando com matéria, né? Então, acho que isso, todos, né? Como a gente se relaciona com a nossa criança, como a gente se relaciona com a matéria, como a gente se relaciona com o outro, vai falando muito de como a gente tá, né? E é tudo ferramenta para a gente estar se estudando, se percebendo, né? Sim. Que não tem E como a é gente falar desse processo da infância sem olhar para como a gente está se relacionando, né? muito, muito. E a gente tem agora de live mais uns 10 minutinhos. Não sei se o Insta tá deixando mais tempo. Às vezes eu Acho vi que que. Não, né? Então, a gente tem uns 10, 15 minutinhos. Eu ia te perguntar, porque tem bastante perguntas aqui e a gente ainda não chegou naquela questão da fala da autonomia da primeira infância, que é muito importante, e são temas bem interessantes. Como é que tá o teu tempo se a gente fizer mais uma depois? Como é que vocês estão, gente? Vocês querem ouvir mais? Querem que a gente finalize com autonomia? Eu também posso falar agora. E na E aí, caixinha de público? perguntas tem umas 4 perguntas ali. Tá. Eu não tô. Agora travou os comentários, agora foi.
Então, eu Você vou quer para as fazer perguntas. talvez Eu, uma. Eu posso voltar. eu ia falar agora das perguntas aqui. A Camila pergunta: o interesse da criança surge livremente ou precisa de estímulos? Devem. Ah, a pergunta abre. Gente, Instagram é maravilhoso. Aprendendo, tá? Aprendendo. Deve ser oferecido livros, brinquedos e outros materiais. Ela também pergunta sobre os períodos sensíveis, né, que Montessori traz. Isso se relaciona com faixa etária também ou não? Essa daí tem que estudar Montessori, gente. Sou muito radical, para mim todo período é sensível. Mas vamos para a primeira lá da Camila. Tá, a primeira ela fala, deixa eu voltar aqui. O interesse da criança surge livremente ou precisa de estímulos? Deve ser oferecido livros, brinquedos e outros materiais? Tá. Então, como que a gente olha esse ambiente, né? A gente vai colocando como eu montei, né, sempre os espaços para as crianças, né? Com um pouco daquilo que eu achava interessante e observando o processo dela, né? Como que essa criança se relaciona, o que que ela gosta, o que que ela tá. Eu acredito que nós temos um pulso interno. A gente gosta de coisas e isso vem, claro, a gente é ser social, isso vem a partir do nosso social. Eu vou conhecer tal coisa porque eu tô vendo também, tem toda essa questão, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente se bota para perceber as crianças, né? Em um ambiente, né? Vamos lá, botar as 30 crianças, né? 30 crianças num ambiente livre, com vários materiais para elas terem acesso. Tecnologia, leitura escrita, tintas, papéis, papelzinhos, papelzões, parques. Nenhum, é muito difícil. Todo esse período que eu estou acompanhando crianças de maneira livre, né, sem um direcionamento de atividades, eu nunca vi todas estarem fazendo a mesma coisa. Nunca. Elas estão conectadas. Às vezes a brincadeira uma da outra está totalmente conectada. Às vezes um está ali e está pulsando a mesma coisa. Mas não estão fazendo a mesma coisa, porque nós somos únicos, né? E, infelizmente, esse padrão da escola que a gente inventou, ele tenta nos padronizar, ele tenta nos colocar acabar com a nossa individualidade, né? Então, eu não acredito que a gente tem que estimular nada. Eu acredito que a gente tem que apoiar, sim. Observar essa criança, observar isso, que não significa também abandonar, é a barreira livre, vai lá. Se vira. Não, é acompanhar, tá ali, às vezes, num caminho que você já percorreu, que você pode mostrar. Ou um caminho que você não faz sei lá, quero tocar teclado. Não faço a mínima ideia de como é que toca, mas eu posso te mostrar ferramentas para isso. Olha, você pode ver aqui. E até uma coisa que a gente tem, quando a criança pede para a gente ensinar alguma coisa, olha, eu faço assim, né? Mas você pode encontrar a tua maneira de fazer. Isso também é um pouco abrir, porque a gente às vezes acha que só existe uma maneira de chegar no lugar. Né? Porque sim, foi a nossa maneira de chegar. Às vezes a gente tenta replicar e até isso no autoconhecimento, assim. Eu descobri que tal coisa assim, então eu tento mostrar para você que é assim. Sei lá como você vai descobrir. Mas aí a gente está disponível como adulto a estar para acompanhar, ou a gente está disponível enquanto adulto para dizer, agora ela está interessada por tal coisa, vou aproveitar para botar mais isso aqui. Né? Que não significa a criança está na fase de interesse da alfabetização, tá querendo pesquisar, tá pedindo para você. Você pode trazer mais matéria para isso, se você sente necessidade. Agora, você não pode esperar que ela use essa matéria. Porque você, a partir da tua experiência, acha que isso pode ser legal. Mas pode ser que ela vai por outro lugar. Pode ser que ela vá aprender de outra maneira, né? E você está aberto mesmo a que ela aprenda de outra maneira ou você quer que ela aprenda por aquela maneira que você trouxe? Por isso que eu vejo esse cuidado do estimular, né? Então, quando a gente estimula, a gente geralmente está levando a criança para algum lugar. Esse é o nosso objetivo. Então, eu mudaria por apoiar. A gente pode apoiar, sim, o processo, acompanhar, se dispor a ver. Que talvez o interesse da criança não é bem aquilo que você gostaria que ela tivesse interessada, né? E aí eu vejo muito isso no processo das minhas irmãs, né? Dois seres totalmente diferentes, né? Que nasceram na mesma hora, com os mesmos pais, no mesmo lugar, e que são totalmente diferentes, que tiveram os mesmos acessos, né? Então é muito isso, mas aí alguém está disposto a olhar que são bem diferentes ou a gente vai padronizar? Porque se olhar para elas assim, com olhos amplos, né? A gente pode olhar e dizer, não, as duas gostam de várias coisas iguais e tal, e estão sempre juntas.
Mas aí, se você olha com olhos de ver, você vê que a Victoria ama e correr, mexer nas... Eles moram num sítio, né? Alimentar os animais. E a Valentina tá junto, de parceria, porque não tá nem aí. Tá lá olhando o negócio e pensando, esse aqui eu vou desenhar. E aí tá lá a Valentina desenhando e criando o mundo dela e a Victoria tá ali de parceria, mas não tá nem aí porque ela tá fazendo. Tá já pensando no que ela vai fazer depois. Então a gente tá se dispondo a olhar mesmo essa criança, sem Sem esperar, nossa, expectativa. meu sonho era que as duas vivessem juntas e tivessem interesse igual. O quanto a gente boicota mesmo esse processo, né? Como a gente olha, livre ou não, né? Livre do julgamento, né? Bem isso. Nossa, Ana, é muito bom te ouvir. A gente está agora com... Falta 10 minutinhos. Eu vi que tem bastante perguntas aqui no chat. Deixa eu só chegar lá. Período sensível a gente já falou. Alguém perguntou aqui antes sobre a avaliação. Melhor doar? A gente também já falou isso. Uhum. Atenção também para os brinquedos de cada faixa etária, porque uma criança de 5 anos dificilmente vai querer brincar com um brinquedo de mordedor, por exemplo, né? Então, realmente a observação, né? Observar, sentir, perceber essa criança. Sim. Gente, cadê a pergunta? Aqui, como avaliar esse aluno em casa, agora, né, provavelmente na questão da pandemia, que ela é professora de berçário 2 do CI. Não avalio. Então, Acho que é deixa eu ver. esse lugar de como que a gente pode colocar acompanhar o processo de desenvolvimento das crianças sem esse avaliar, né? Que eu sei, está dentro de um sistema, são cobradas algumas coisas e tudo mais, né? Eu entendo que é outra realidade, mas ao mesmo tempo, como a gente pode mudar essa nossa realidade? Como a gente pode acompanhar o processo de desenvolvimento da criança sem compará-lo, né? Porque a avaliação ela está muito conectada com a comparação, né? Então para eu avaliar, eu digo onde é o teto que você quer chegar, onde a gente tem que chegar, né? Então, se chega mais que o teto é porque é superdotado. Se chega abaixo do teto é porque está com algum problema. Então, é como que a gente olha esse desenvolvimento, né? Eu tenho acompanhado muito as famílias nesse processo de propor. Eu não sei como é que... Eu só tenho medo que a gente caia. A gente está com 5 minutos agora. Vamos encerrar para guardar e pode ser. vamos Aí eu fazer. guardo essa questão da avaliação para eu voltar falando, tá? Tu tá com tempo de voltar, então, né? Tranquilo? Sim. Sim. Então tá, pessoal, a gente já tá voltando aqui. É só o tempinho de a gente baixar a live e a gente já volta, tá bom? Beijo!